Olá, senhores. Vamos a mais um vídeo. Vamos dizer que esse vídeo que eu vou fazer hoje é para evolução. Hoje é sexta-feira da Paixão, dia 18 de abril de 2025. Bom, falar sobre evolução de enfermeiras, médicos e essa nova profissão que chama-se cuidadora, né? Muitos médicos, muitas enfermeiras, cuidadoras, vêm com essa profissão para evoluir, ou seja, são devedores. Não são todos os médicos, são devedores, nem enfermeiras, nem cuidadoras. Outros vêm porque querem ajudar os seres humanos, então eles pedem para vir como médicos, enfermeiras, cuidadoras. Então sempre, em tudo nós temos a parte boa e a parte ruim, né? Então esses que são devedores, reparem nas enfermeiras, se não há diferença entre umas e outras. Será que todas são evoluídas? Ou irão evoluir? Enfermeira que deixa seu posto, que eu assisti isso é verdade que eu vou dizer, deixa seu posto de enfermagem para quando a pessoa precisa de chamar alguém para o seu doente, tem uma campainhazinha ou ela vai lá direto. Não tem ninguém. E aí? A campainha toca, ela vai lá e não tem ninguém. Eu tinha uma pessoa internada e eu assisti isso em hospital particular. Eu casualmente, a espiritualidade me faz ver as coisas, eu casualmente vi onde elas entravam, então eu dizia sempre para as pessoas, eu acho que eu vi uma enfermeira entrar ali, mas não era uma, eram várias que tinham entrado lá para ver a novela. Ora, toda a profissão, a pessoa tem que ter responsabilidade, gente. Então essas enfermeiras, quando desencarnarem, vocês pensam que elas vão para um bom lugar? Aí chega lá, está na escuridão, está num umbral péssimo. Aí ela vai sentir um monte de coisas e não vai ter ninguém para aliviar, porque ela vai sentir odores, alguma coisa para ela sentir, né? Porque ela não atendeu os doentes. E ela vai dizer, mas eu cuidava das pessoas, eu era enfermeira na terra. Não basta ser enfermeira, tem que ter responsabilidade e tratar bem dos doentes. Então, uma enfermeira que faz isso, ela não é evoluída. Enfermeira que troca remédio, isso aconteceu comigo também. Não presta atenção no serviço. Eu dei conta antes de tomar o remédio, mas quando a pessoa não dá e morre, porque não devia ter tomado aquele remédio. Vai responder. O médico que não trata bem, parece um verdugo, quando atende os clientes, vai para o umbral de novo. Vai, porque ele já veio do umbral, né? Ela também, a enfermeira, vai ter que voltar de novo, vai ter que reencarnar e voltar para o umbral de novo depois, porque não fica bom, né?
cirurgião, ortopédico. Alguns que estão como médicos ortopédicos, cirurgiões, esquartejaram pessoas, bateram tanto até fraturar as pessoas. Então vai lá cuidar agora das pessoas que estão precisando, que fraturou a perna, que agora você vai cuidar. E vai ser observado da maneira como você atende e cuida desse doente, que é para queimar o teu karma. Cuidadoras. Eu, se do médico, dei esse exemplo. Tem outro, pode ser outro tipo de cirurgião, que esfaqueou, por exemplo, um cara que no passado, numa das vidas passadas, esfaqueou alguém. Então ele vem ser médico, cirurgião, dali daquela região, dos doentes daquela região do estômago, por exemplo. E vai costurar o estômago lá da pessoa. É cuidadora. Pessoas que menosprezaram, pessoas que precisavam ser cuidadas, que precisavam dar remédio a toda hora, que precisavam limpá-las quando das necessidades. Desprezaram alguém da família, não quero saber. Então elas agora vêm provar se realmente elas evoluíram nesse aspecto. Vamos ver como é que ela vai tratar essa pessoa. Lógico que aqui na terceira dimensão todos têm que ganhar dinheiro, né? Então, para sobreviver, para viver e sobreviver. Será que eu, às vezes, fico pensando, será que as pessoas muito ricas, milionárias, elas pagam alguém, né, para cuidar da família doente? Mas será que elas têm compaixão? Vão lá no quarto ver, saber se está tudo bem, se estão sendo cuidadas? Será? Se você não faz isso, então próxima vida não vai merecer ser milionário ou milionária. Não é chorar aos sete cantos, mas também não é ser frios. Então, nós temos que ter o equilíbrio. Isso também se estende aos maus tratos de animais. E aí cada um, conforme o que eles fizeram aos animais, cada um vai ter o karma, né? Alguns até vão ser atacados por animais. Pessoa que mata um animal só pelo prazer de matar, a tal da caça, né? Que tem em vários países. Certamente um dia ela será atacada por um animal e vai morrer. E ninguém vai conseguir salvar, ninguém vai conseguir tirar aquele animal. Pode ser num lugar onde não haja ninguém, pode ser também num lugar onde haja pessoas e ninguém vai poder fazer nada. Ninguém está armado para matar o animal, ninguém para defender, né? Se alguém se aproximar, vai ser atacado também, porque o animal está em fúria. Porque o animal tem a terceira visão. Meus gatos, quando entram certas pessoas, quando vão lá no quintal, eles correm, parece até corrida de cavalo, de tanta velocidade que eles correm fugindo. Eles olham
faz um gesto com a cabeça, parece desesperado, e corre. Não adianta chamar, não, porque eles vão embora. Vem a hora da pessoa que não é legal. Outros, eles ficam à distância parados, ficam aqui observando a pessoa, interessante. Outros, eles não fogem. Esses que eles ficam observando, se a pessoa se aproxima, eles vão embora, mas não correm. Eles vão devagar e se retiram. Os animais conhecem, sentem, veem, têm a terceira visão. Então, esse vídeo, falando essas coisas, é para as pessoas despertarem, né? Enfermeiras que roubam remédio do hospital, roubam gases, esparadrapo, deixa eu ver o que mais. Soro, alguns até lençóis, vai tudo prestar contas quando falece. Aí quando voltar, se for só esse problema, se ela for uma boa pessoa, mas foi só esse problema, só isso, é só esse erro que ela cometeu, ela vai voltar, vai reencarnar, e um dia a casa dela, vão entrar na casa dela e roubar. Ou vai roubar o carro, ou alguns pertences só, ou você está em algum lugar trabalhando, vão abrir a tua bolsa e roubar, alguma coisa assim, alguma coisa semelhante. É isso, senhores, o que acontece de verdade. Agora, falar também dos engenheiros. Os engenheiros irresponsáveis. Aí a espiritualidade junta todos os irresponsáveis relacionados a imóveis. Bota tudo lá naquele prédio, alguns naquela casa. Aí vem um terremoto. Justamente tem que cair aquele prédio. Mas tem uma pessoa que salvou. Uma casa cai, a casa do lado não cai, nem a outra cai. Aquela que estava no meio caiu. É assim que acontece. Vamos lá ver outra profissão. Advogado que rouba, na próxima vida será roubado. Porque advogado tem que ter o do bem, o que defende, o que acusa. Aí não... Depende do que ele fizer por fora. Se ele recebe dinheiro para fazer com que o outro que tem razão perca, aí ele arruma karma. Recebe, porque no juízo é a mesma coisa. O juiz que receber dinheiro por fora para dar uma sentença favorável a uma determinada pessoa, nossa, tá ferrado. Vai ter um karma brabo mesmo, porque ele tirou o direito da outra pessoa que tinha direito. Tá? Bom, vamos ver uma outra profissão. Deixa eu pensar. Vendedor que rouba muito, né? Nossa senhora, vendedor que rouba pra caramba. Aí dependendo do que ele fizer, vai ter o karma também. O lixeiro, que pega o lixo, faz tudo direitinho conforme tem que fazer, coitado, né? Coitado do lixeiro. Vai ter karma por ser lixeiro, ele faz tudo direitinho. Agora, se na vida dele comum ele for uma pessoa invejosa, porque ele é lixeiro, aí vai ter karma. Se ele ficar reclamando, ele vai ter karma. Mas se ele aceitar essa vida, próxima vida ele vai nascer num lugar melhor. E o outro que era milionário, mas que
não usou o dinheiro para bem de outras pessoas e humilhou as pessoas, vou botar ele no lugar do outro. Na próxima vida tu vai ser lixeiro agora. Isso aqui eu tô falando o que acontece, as coisas, como as coisas acontecem. Aí a gente fica com pena, né, quando acontece alguma coisa ruim com alguém, mas a gente tem que pensar duas vezes. Será que tem 1% que às vezes acontece acidente, acontece alguma coisa, a pessoa não mereceu, mas é um percentual muito pequeno. Quase sempre é porque a pessoa merece mesmo. Que mais? Que mais? Diretores de centros espíritas, espiritualistas, que a gente às vezes observa quando trabalha num centro espírita, observa que ele tem mais consideração com um certo médium ou 2 médios. Os outros ele é assim, parece até que despreza. Não pode fazer diferença, tem que tratar todos eles direitos. O chefe de um centro tem que dar o exemplo e chamar a atenção de quando um médium não está tratando o outro mal, né? Ou está fazendo alguma coisa errada, né? Vai deixar à vontade também, tem que chamar a atenção. Olha, fulano, você está fazendo isso assim, assim, procura melhorar, procura não fazer, olha o karma. Então esse diretor de um centro, ou pastor também, evangélico, padre, aí vai ter o karma do outro lado, porque o karma de uma pessoa religiosa é pior do que uma pessoa comum. Vamos dizer, é o dobro. É o dobro. E depois, quando voltar, novamente vão te colocar em algum lugar religioso para ver. E se você melhorou depois de você passar maus bocados lá do outro lado da vida, da verdadeira vida, com o nosso verdadeiro corpo. Então, neste ciclo da vida, fala-se muito em união das religiões, união entre as famílias, e está acontecendo tudo ao contrário. Pô, aí alguém, mas como? União nas religiões, se cada uma é diferente da outra. Embora acredita em Deus ou em Jesus, mas é tudo diferente. O evangélico não acredita no espírito, o católico alguns sim, outros não. Lá os Krishna é só no Krishna, a messiânica é só naquele que agora não vem o nome, que fica adorando a Mestre Usana, qualquer nome parecido aí. É o árabe lá com as suas manias, os judeus com as suas manias, com seus hábitos meio estranhos, que eu vejo na internet, hábitos muito estranhos os judeus têm. E os outros também, os árabes um pouquinho, mas o judeu tem mais. Então, o que é que Deus fala na mente dos evoluídos e Jesus fala na mente dos evoluídos para transmitir às pessoas? Unam-se todas as religiões. Aí vem a pessoa, mas como, né? Se cada um tem seus costumes. Então,
Vamos lá dar um exemplo primeiro de uma mesa gigante, com tudo que é qualidade de pessoas, porque foi um evento que fizeram, convidaram várias pessoas e tem de pessoas de todo jeito. Então, está ali. Aí vem comida também, muita comida, e as comidas são diferentes umas das outras. Uma tem carne, outra tem legume, outra tem isso, outra tem aquilo outro. Aí tem o vegetariano. Aí, bom, isso aí não como carne. Então lhe oferece uma travessa para ele tirar de vegetais. Cenoura, cereal, né? Feijão. O outro que está do lado, pô, você não come carne? Não vai comer carne, pô? Uma carne tão boa de frango. Não aceitação. Assim não pode haver união. O outro, do outro lado, assim, vai comer espinafre. Eu não suporto espinafre. Vem a bebida, um quer refrigerante, o outro não quer, etc. Então, aquelas pessoas que estão ali, elas não têm que falar nem reparar que o outro quer ou não quer. Elas estão todas ali reunidas, não estão? E cada um deles tem que respeitar aquela que está do lado, tem que respeitar a outra que não come carne de espécie nenhuma. A outra pessoa que está do outro lado tem que respeitar que ela come espinafre. Ela não tem nada com isso que a outra não quer comer, e por causa disso a outra não quer que ela coma. O outro que está lá na frente não tem que implicar porque ele está bebendo água, que estão servindo cerveja, refrigerante, vinho. E o outro não tem que reparar porque aquele botou o dobro de comida diferente dos outros que colocaram menos comida. Cada um tem a sua necessidade, ou não é equilibrado e precisa comer aquilo, não é uma pessoa equilibrada, né? Na comida, ao comer. Bom, está explicado, né? Está explicado. Agora vamos reunir uma mesa enorme com duas, três pessoas de cada religião diferente. Temos espírita, espiritualista, católico, krishnas, budistas, sechenoês, brahmakumaris, messiânico, evangélicos, outros templos, candomblé, ubandista, kardecista, mulher que diz ser vidente, que joga búzios. Pronto, está tudo ali. Primeiro, o católico vai dizer assim: aqui estamos em reunião fraterna e tal, porque eu creio que se deve rezar o Pai Nosso e o Terço, isto e aquilo outro. Um deles, o Krishna. Não, a gente tem que dizer o mantra Hare Krishna durante 1 hora, porque Krishna é Deus. Aí o budista, não, porque o Buda ensinou o caminho do meio, então é o caminho do meio que nós temos que seguir. Vem o judeu e diz, como é que é o nome? Jeová, né? Jeová. Acima de tudo, Jeová é só Jeová, ele é o Deus único.
E nós não devemos perdoar como o espírita ensina. Fez mal, a gente retribui com mal. Aí vem o árabe e diz: halá, isso, dente por dente, olho por olho. Aí começa a discussão. Messiânico discute, aí aquele falatório, aquela coisa que já está uma torre de Babel, ninguém se entende. Senhores, quando Deus, ou Jesus Cristo, fala em reunir todas as religiões, é para que um respeite o outro. O católico está dizendo lá o que ele acha. Daqui a pouco o espiritualista fala o que ele acha, ou o Krishna fala o que ele acha. E todo mundo fica com a boquinha com fecheclé, fechadinha, com fita durex. Bem costurada. Fica ouvindo. Um sábio daquela reunião, muito educado, não interfere nem nada, também digo: eu gostaria de falar uma coisa. Esta reunião de todas as religiões aqui presentes, essa comunidade religiosa, essa fraternidade, só pode ter uma finalidade. E até rimou, né? É que cada um de nós tire proveito de cada uma delas. O que é bom para nós mesmos, nós tiramos. Se você acha que deve rezar, reze. Se o espírita também acha que a oração é muito boa, reze. Mas o Krishna prefere dizer o mantra, mas esse mantra de luz leva também a Deus e a Jesus também. Aquela ubandista prefere fazer oferecimento às entidades. Não há necessidade, mas há que entender que ela sente bem oferecendo alguma coisa. E alguns vão usar, né, aqueles elementos que tem. Bom, então fica tudo numa boa. Claro que, senhores, se pudesse tirar um pouco de cada uma e juntar tudo numa só, seria o ideal, né? Uma só religião em todos os países. Não é aqui no Brasil. Em todos os países, e as outras religiões que a gente nem sabe. Religião Mormon também, tem Mormon. Tem aquela barbaridade, aquilo que eu joguei até fora o livro. Coisa horrível. Bom, não estou lembrando agora. E falam que seguem a Jesus, um negócio horrível. Bom, é a possibilidade das religiões se unirem, a gente não vê isso muito possível, mas se for possível, é isso. Cada um vai escutar o outro e cada um vai ali fazer seu lanchinho, muito fraternal, e cada um vai para a sua casa feliz. Certo? E foi um aprendizado, porque uma certa religião aprendeu com a outra. A outra aprendeu com a outra aprendeu com a outra, e de repente ela chega em casa e diz: olha, sabe de uma coisa, eu não tinha pensado nisso. Mas sabe que aquele pessoal que é da religião tal tem razão? Eu agora vou pesquisar. O outro também. E vai pesquisar. E aí, às vezes, pode haver uma pequena modificação em cada religião, a ponto de se unirem mais por isso. Certo? Unir.
Quando um casal casa, ou se une sem casar na igreja, né? Sempre que casar na igreja foi o homem que inventou, né? O homem inventou isso aqui, ser humano. Não precisa. Basta viver junto, tranquilo. A pessoa conhece a outra superficialmente. Ela só vai conhecer a outra quando começar a conviver dentro de casa. Então, a convivência dentro de casa é muito difícil quando você começa a perceber que o outro é tão diferente, tem costumes tão diferentes. Ele não gosta disso, não gosta de comer aquilo, é chato, é isso. E a mulher implica com certas coisas. É o mesmo erro, um não aceita o outro. A mulher tem que aceitar as esquisitices do marido e o marido tem que aceitar as esquisitices da mulher. E quando vier os filhos também vão ser diferentes do pai ou da mãe. E tem que aceitar. E o filho e a filha têm que aceitar as esquisitices do pai e da mãe. Não tem que filho ou filha estar mandando em pai e mãe, não, gente. Que é isso? Tem que ter respeito pelo pai e pela mãe. Tá? Conheci uma que morou aqui na rua há muitos anos atrás, que ela diz que odiava a mãe. Mas por que odiava a mãe? Ela nunca disse por que odiava a mãe. Porque ela era diferente dela? Porque ela não... Essa senhora até era de cor. Eu não lembro se eu vi a mãe dela, que eu cheguei a visitar ela dentro de casa, ela me convidou, eu fui lá. Quando a gente é mais nova, né, as pessoas convidam pra gente, quando a gente fica velha, ninguém convida pra gente ir na casa dela, já. A não aceitação da velhice, porque os idosos costumam ter umas conversas chatas, né, dói aqui, dói ali, ninguém convida. Nem os próprios idosos não convidam, né? Ai, meu Deus. Então, tem que agir em união. Pô, você convive com uma família e você começa a fazer as coisas de maneira a desarmonizar. Só porque diz pro outro, fulano é chato, né? Você não acha ele chato? É chato, é. Aí começa a fazer cara feia. E o outro é sensível, percebe, pode fingir que não percebe, mas percebe que estão fazendo cara feia para ele. Tem que aprender, a família é para a gente aprender. Aprender a viver em união, em fraternidade. União. União nas profissões. Como eu assisti na faculdade, o pessoal do direito desprezava, não gostava do pessoal de jornalismo. Quando tinha alguns alunos perto, eles caíam fora. Eu ficava assim, olhando, mas será que o pessoal que estuda direito se acha melhor do que os que estão estudando jornalismo? É uma profissão totalmente diferente uma da outra, mas... Ué, eu não entendi essa, sinceramente. Outra coisa que se julgam muito superiores, essas feiras de artesanato, que eu trabalhei numa feira de artesanato. E eles falavam mal dos camelôs, então, próximo tinha um camelô num passeio lá. Eles falavam, não gostavam que ele estivesse por ali, né? Aí eu fiquei pensando, qual é a diferença? Tem bancas igual aos camelôs, né? Mais arrumadinho, tem que ter todo e tal, mas é a mesma coisa. As mercadorias ficam aqui ao vento, ao sol, à chuva. Sentado numa cadeirinha ou num banco, igual o camelô. Qual é a diferença? Os dois não são vendedores? Então, o da loja também vai menosprezar os da feira de artesanato. Porque
porque eles estão na rua e os outros estão dentro da lojinha bonitinha, com os empregados que não dão nem direito a eles assentar, e quando ficarem velhinhos vão ter varizes, né? Qual é a diferença dos três? É só conforto. Feira de artesanato não está sujeita ao fiscal tirar, e o camelô está sujeito ao fiscal tirar. Mas a diferença não é nenhuma, todos são vendedores. Ainda tem aquele vendedor que anda com a mercadoria lá dentro da bolsa e anda por aqui, por ali vendendo, né? Entrando em ônibus e tal, ou na rua. É R$3, R$3. Ah. Tem diferença de nível social, por um acaso? Não. Todos são vendedores. E o comerciante acha ruim, chama o fiscal quando tem alguma banca perto da loja dele. Egoísmo, se acha superior. Se a mercadoria não é igual à da loja, ele não tem que reclamar. E se ela está mal localizada, pede ao camelô para botar mais adiante. Agora, se ele não obedecer, aí é com você. Aí você quer chamar, chama aí o fiscal. Banca de camelô não pode ficar no passeio. Mas feira de artesanato pode ficar no passeio. Como aqui no lago tem um lugar chamado Lago do Verdun, ou Verdun, como queiram falar. Cheio de bancos que a gente, para ir para a faixa, para atravessar para a faixa de pedestre, atrapalha. Eu preciso de táxi e ali tinha táxi quando eu vou fazer uma comprinha. Já nem está aparecendo quase táxi ali. Por quê? Eles estão atrapalhando ali, tirando o espaço dali não dá às vezes para o táxi estacionar. Eles podem ficar e o camelô não. Se aparecer uma banca nova de camelô, é retirada. Vem o fiscal. E algumas bancas que ficam ali, ano passa ano, fico surpresa, mas deve ser daquelas bancas que passa dinheirinho para o fiscal, como um fiscal quis pegar de mim. Sabe o que eu fiz? Ó, pessoal que por um acaso está vendo aqui. Só que agora é outra época, são muito violentos, sou capaz de mandar alguém e te dar uma surra, né? Mas eu fiz o seguinte, ele vem aqui toda semana, você vai ter que dar dinheiro para ele. Tá, tudo bem, ele passa dia tal. Ele passa, a gente dá o dinheiro assim escondido, tá? Não dá na frente de ninguém não, ó, dá-se escondido o dinheiro. Tá, tudo bem. Eu lá pro colega, tudo bem. Aguardei. Fiscal chegou. Ele nem precisou abrir a bica. Eu simplesmente peguei no dinheiro assim, bem visível. Toma. Ainda falei isso, toma. E ele, não. Nunca mais foi na minha banca pedir dinheiro nenhum. Ele ia na dos outros. Mas na minha não teve coragem mais de ir, porque eu ia fazer a mesma coisa. E assim eu não precisei dar dinheiro ao fiscal. Para ter o direito de ficar ali na rua, ao vento, ao sol, à chuva. E naquela época tinha muito pivete que roubava a mercadoria da gente, exposta aos pivetes, tinha que andar armada com um pedaço de pau. Felizmente sou da luz, mas tava porque eles roubam mesmo e são ágeis e correm, né? E quando a gente consegue recuperar a mercadoria, como um fez comigo, jogou uma pedra lá do lado da rua, mas não acertou nem em mim, nem no freguês. Eu colocava alguns quadros meus, gostava de pintar,
E ele estava comentando dos meus quadros, falando e tal. E eu aí peguei no coisa e fui para atravessar a rua para correr atrás dele. São tão covardes que ele fugiu. Nunca mais apareceu. Por quê? Eu tentei pegar ele novamente. Ele aí teve medo. Covardes, né? Um garoto. 6 anos por aí. 5, 6 anos, mais ou menos. Garoto. Então, e ele vendia mercadoria, era bala, vendia bala. E me roubou. Então, vamos lá fazer comparação, né? Bom, não tem muito o que fazer, porque é tal negócio. Então, nas profissões, nenhuma profissão é mais que a outra, né? Precisamos ter todas elas. Lixeiro, engenheiro, pedreiro, açougueiro, para quem gosta de comer carne, para quem não consegue deixar de comer, muita gente quer conseguir deixar e não consegue, né? O corpo pede, né? Os que andam catando latinha na rua, papel. Agora não ligam muito para papel, é mais latinha, né? Plástico também. E, enfim, cientistas, guardas, polícia, donas de casa, precisamos muito de donas de casa, que agora a maioria das mulheres trabalha fora e a gente precisa de donas de casa para ficar em casa para cuidar dos filhos, para que os filhos sejam boas pessoas, não andem aí à deriva dos falsos amigos que os colocam, os viciam em drogas. A verdade é essa. Está faltando dona de casa. E a dona de casa que convidava a vizinha, vem lanchar aqui em casa. Era uma época boa, né? Aí convidava ela, a família, para ir na festinha de aniversário dos filhos. Agora cada um fica na sua, no celular. Nem é mais. Enfermeiras agora não precisam entrar mais no quarto onde o doente tem televisão e deixam o posto vazio. Agora ali mesmo elas ficam com a cara abaixada só no celular. Tem um lugar que lá uma vez ou outra vou me consultar e a moça que atende recebe o dinheiro, né? Ela está sempre assim, quase todo o tempo no celular. E uma vez eu cheguei lá, chamar atenção, porque eu estou ali na frente do clichê já há quanto tempo? Ou então, como está? Tudo bem? Tá marcada? Não, vim marcar a consulta. E aí às vezes fazem besteira. Reunião de família hoje é reunião de celulares. Convidaram, fui lá, eu já estava vivo lá, tá, tudo bem. Celular na mão, bota na mesa, celular vai para a cozinha, tá fazendo a comida, o celular tá lá. Aí todo mundo no celular, a comida já tá lá, pessoas servindo, e a outra lá, o outro também. Aí eu olho para todo mundo, eu digo, epa, eu e o meu tio somos os únicos que não estamos com o focinho no celular. Caraca! Aí levanta da mesa, leva o celular, senta no sofá. E a televisão está em frente, mas não interessa não, está no celular. Aí começa a puxar conversa quem está no celular. Fica respondendo, mas de olho no celular. P da PP, né, gente? Celular é para usar
quando necessário, ou quando você estiver sozinho, sem ninguém, ou quando você não estiver trabalhando. Ou se o teu trabalho depende de celular, é outra coisa. Vamos ser malucos na da app, pô, também. Que gente insana. Vocês são muito malucos. Vou no passeio, vendo o celular, caminhando, eu digo, epa, não dá pra ir pra cá. O cara veio batendo na minha cara, eu aqui com as duas bengalas, aí eu bato com a bengala no chão, pá! E aí olha, desculpe. A outra também não olha, aí tropeça na bengala de 4 patas. E aí? Nem todo mundo está apto a usar a evolução tecnológica. Nem todos. Vamos supor que agora não precisa do celular, pretendem colocar um chipzinho aqui, que o celular vai ser aqui, que você faz assim com a mão, aparece aquele negócio transparente como a gente vê nos filmes. E aí todo mundo ali, aquela reunião ali comendo e tudo cheio de telas, que está atrapalhando até para ver a comida no prato para comer. Sim, porque vocês não estão preparados para a evolução. Eu não sei por que os governos de todos os países autorizam a que carros comuns de passeio tenham uma velocidade, às vezes até de 200 a hora, 180, 200 e não sei o quê. Para quê? Para o perigo existir e morrer mais gente? Porque as pessoas não estão preparadas para dirigir em alta velocidade. E também tem o dever e a obrigação de saber que, se você vai numa velocidade dessas, você não vai dar tempo de botar a pata no freio para não atropelar aquela pessoa que você já viu à distância que não vai dar tempo. Porque geralmente a pessoa freia em cima da pessoa. Ela não vai freando antes. Quando a gente vê um carro com uma velocidade muito lenta, já tem que diminuir. Os ônibus, por exemplo, eles dão cada patada, né? Que a gente vai lá na frente. Por quê? Botaram a pata no freio muito em cima. Vocês não estão aptos a dirigir direito, como deve fazer. Como é que vocês têm que ter carros com... E o erro é, carro da polícia deveria ter 200 a hora. E carro de passeio, os 180 está ótimo, para ir na autoestrada. 180 está ótimo, está até demais. E aí os carros pegariam os bandidos. Salvo se eles lá mexessem na mecânica e colocassem, né? Isso é possível também, colocar o carro com maior velocidade. Por que os carros de polícia é difícil alcançar os dos bandidos, é que eu não entendo isso. Então, vamos lá. O que mais? Estou pensando, estou vendo se vem alguma coisa aí. Jardineiros. Estou dizendo que eu não falei dos jardineiros, que é uma profissão muito bonita, né? E humilde, né? Mas pessoas desprezam os jardineiros, né? É um jardineiro. O jardineiro tem que saber. Aqueles que estudam, né?
Agora, se a pessoa diz que é jardineiro, assim, sem estudar como é que cuida das plantas, como plantar, como podar, fazem tudo uma M, né? Qualquer pessoa poda uma árvore. Qualquer pessoa faz isso, mas saber como podar, poucos sabem, né? Então é uma profissão bonita até. Camponês, que a gente depende do lavrador, né? Camponês que a gente depende deles para comer, para viver, sobreviver. A gente depende do que eles plantam. Só que agora tem as grandes indústrias, né? Que tem as terras, né? Que produzem também. Toda a profissão é necessária. E a pessoa tem que agradecer porque existem essas profissões humildes. A diarista, o jardineiro, o lixeiro, o encanador, lavrador, e o matador, até o matador do gado, né? Porque as pessoas que precisam comer carne tem que ter gente que mata os bichinhos, tadinhos. Poucas pessoas despertam e poucas pessoas se tornam vegetarianas. O vegetariano pode comer ovo, porque o ovo é só uma célula, não é um ser vivo ainda. E ser vegano já é muito, até perigoso. Vegano é capaz de ficar fraco, porque não come ovo, tem que comer proteína, né? Então, e temos essas indústrias e particulares que exploram muito as coitadas das vacas, ficam estressadas. E quando elas não dão mais leite, eles jogam num abismo, jogam dentro do mar, jogam no mato para elas morrer de fome, de sede. Ficam na chuva, no vento. E tem lugares aí que não fazem nenhuma tapagem para os bichinhos, ficam na chuva, né? Que coisa. Oh, falta de compaixão. Eu ia comentar sobre a China, mas deixa pra lá. Veio assim, mas olha. A maldade que fazem com os cachorros, gatos, macacos. Gatos, cachorros, criam eles para depois. Mas a maneira como eles fazem, sabe? A maneira como maltratam eles para comer. Horrível. Oh, gente. Bom, senhores, então tá aí. Tá aí para quem quiser despertar, aprender, pensar, raciocinar, evoluir. E é isso. Paz e luz a todos e espero ter ajudado algumas pessoas nisso, né? Que essa é a finalidade do vídeo. Então, tudo de bom para vocês. Boa Páscoa de 2025. E essa coisa da Páscoa, tivemos na televisão, né, levando cruz e tal. Gente, tira Jesus da cruz, que é isso? Vocês curtem Jesus na cruz, e a cruz para quê? Tira Jesus da cruz. Quem colocou na cruz foram os homens, então está recordando a barbaridade que o ser humano fez. E os outros aplaudindo, os outros uivando, aquela gente toda uivando, isso mesmo, uivando, né? E os outros chorando, porque não podiam fazer nada para salvar Jesus. Então, aí tivemos os dois lados ao mesmo tempo. E fica com essa porcaria da cruz, e agora
Trouxeram a cruz da primeira missa. Não precisa de cruz para rezar a missa. Para rezar não precisa de cruz. Basta rezar, orar. Senta no banco do jardim e ora. Fica sentada no banco do ônibus e fica orando. Diz a prece mentalmente. Dentro de casa, ora. Agradece dentro de casa, precisa andar 9 quilômetros a pé, fazendo ferida no pé para agradecer. Agradece em casa, gente. Desperta, que é isso? Deus e Jesus não quer sacrifício de ninguém. Vocês pensam que fazer esse sacrifício de andar se esfolar todo, de ir de joelhos e carregar uma cruz que, se for de madeira mesmo, é muito pesada? Vocês acham que vão ter o céu? Não. Vocês só vão ter direito a ir para o céu se o teu interior for de amor ao próximo. É só isso. É muito simples. É muito simples. Não faça mal a ninguém. Respeite todos. Respeite as profissões. Respeite o nível cultural de cada um. Respeite as pessoas de qualquer país, estrangeiro. Respeite o humilde. Respeite o rico. Respeite o remediado, respeite os animais, respeite as plantas, as árvores, as aves, árvores. Respeite o sol, respeite o vento, respeite as águas. Tá? Encerrei. Tchau.